Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos hoje aqui para mais um vídeo, trazer um pouquinho mais sobre o GGRC11, entender um pouco mais como esse fundo de logística está funcionando, quais são os aspectos que tá fazendo ele ser positivo e os aspectos que estão fazendo ele negativo ali dentro da alocação, beleza? Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Começar aqui primeiramente pelo objetivo do fundo. Então, o objetivo tem a realização de investimento em imóveis industriais e ou logísticos. Então, alocação tanto build to suit, sales and leaseback ou retrofit. Basicamente, pessoal, build to suit é a ideia de fazer a construção diretamente para a alocação daquele imóvel para um inquilino específico. A ideia do sale and leaseback é fazer a compra de um imóvel, fazer a locação de volta para aquela empresa. Então, ou seja, a empresa que tem um galpão, ela vai lá e recompra aquele ativo e loca novamente para a empresa. E a outra característica, que é a retrofit, que é basicamente, pessoal, você dar uma nova cara para o imóvel, melhorar ele, fazer aquele processo de reformulação dentro do imóvel para modernizar, beleza? Então, basicamente, essa alocação do fundo. Podem ver aqui que hoje, atualmente, o fundo possui 18 ativos, parece que no 17 aqui a gestora esqueceu de atualizar, entrou um novo ativo dentro do portfólio recentemente, tá bom? E aí não atualizaram ali, sem problemas. Vamos lá, então, entender um pouquinho mais desses ativos. Então, são esses os 18, né? A alocação para Ambev, entre outras empresas. Basicamente, a força total aqui do fundo está dentro do estado de São Paulo e do estado do Paraná, tendo também aqui 3 locações no estado de Goiás. Beleza? Então, são majoritários dentro desse estado, um pouco mais aqui sobre o panorama do fundo, a característica. Então, pessoal, dentro disso tudo, hoje, né, a característica do fundo, 54% é ativo logístico, 25% ativo industrial e 21% híbrido, beleza? Então, essa é a característica principal, olhando para os ramos de atividade. Então, 27% para o ramo de comércio varejista, 18% setor de química e petroquímica, 17% metalurgia e siderúrgica e 17% alimento. Esses são os setores majoritários aí do, beleza? Outro ponto importante, nós vamos aqui novamente, é a gente olhar esse índice de reajuste. Então, o fundo hoje ele está indo pelo reajuste de IPCA, 94% praticamente do fundo para o reajuste no IPCA, beleza? Então, isso é o majoritário dentro do fundo. Outro ponto importante também, sempre gosto de mencionar, são os vencimentos do contrato, pessoal. Dentro desse fundo, você vai ver que bastante ativo está vencendo, né? O contrato vencendo em 2025, 33% é bem expressivo, 21% em 2027. Ou seja, nos próximos 5 anos, eles vão ter ali praticamente 54% dos ativos com vencimento de contrato. Então, ponto de atenção para esse aspecto, tá bom, pessoal? E acima de 2030, 38%. Beleza? Olhando aqui então para essa questão do cronograma de reajuste, né? Então a gente vê que nos meses de outubro e dezembro são os majoritários, ali com 25% e 18% no mês de dezembro. Então a gente vai ver que nos outros meses ele vai ter ali o máximo aqui é janeiro com 13%. Então basicamente o fundo ele vai reajustar em outubro e em dezembro. 47,5% do fundo está no Sudeste, né? 27, quase 28% na região Sul. Beleza? Ponto bem legal aqui agora, pessoal, para a gente entrar, é a distribuição do resultado. O que significa, basicamente? A gente enxergar quanto cada ativo representa dentro do fundo. Vou dar um zoom bem legal aqui para vocês verem. Acho que vai ficar um pouquinho desconfigurado, talvez eu vou diminuir um pouquinho para ficar melhor para vocês. Então, a gente vê aqui que ela tem 11% do fundo. Representa, então, no total aqui, praticamente 19% do fundo. A Moinho,
5,42, a Hering 4,49 e assim sucessivamente, pessoal. E Americanas aqui, ó, representando 24,34%. Pessoal, ponto de atenção bem importante, né? Americanas representa 25% do fundo. Até o momento, pessoal, estou falando aqui no final de dezembro, a gente está falando que está 100% adimplente. Não há inadimplência referente a Americanas. Pode ser um problema? Sim, pode ser um problema. Muita atenção em relação a isso. O melhor caminho é acompanhar o fundo e entender o processo de recuperação judicial das lojas americanas. Beleza? Pessoal, olhando aqui agora para o aspecto de balanço do fundo, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como que tem hoje. Então, hoje o fundo tem um total de patrimônio de 970 milhões, um passivo aqui, um CRI de 58, quase 59 milhões e obrigações na casa de 52 milhões. Vamos dar um zoom aqui, pessoal, para poder entender. Então, o fundo tem aqui um total de 1 bilhão de patrimônio líquido, né? Então, já descontado aqui essas questões dos valores. Vou dar um zoom aqui, pessoal, para a gente entender esse endividamento. Hoje, o ativo de endividamento é IPCA mais 7,5. Tá? Então, uma taxa aqui que está dentro dos parâmetros para o momento de alta que teve dos juros. Ok, sem nenhum problema quanto a isso. Quando a gente vai para a questão de obrigações, pessoal, o que acontece? Quando você tem um ativo a receber, um aluguel a receber, ele entra dentro da conta ativos. Você tem um direito de recebimento. Quando ele vai e vira uma inadimplência, ele vira um passivo, porque você vai ter que debitar ele do balanço. Isso é questão de contabilidade. Então, por que é importante olhar isso, pessoal? A gente vai olhar aqui, ó, PDD significa provisão de devedores duvidosos. Tomou uma inadimplência aqui do fundo, tá bom? Isso é bem importante a gente entender, porque tem um valor a descontar que não vai conseguir entrar com recebimento, pelo menos até o momento, tá bom? Beleza? Show de bola. Passando aqui agora para a parte de receitas, despesas e lucro do fundo. A gente vai ver aqui que no mês de novembro, receita de 9 milhões e 200. A gente vê uma crescente aqui na questão de receita. É natural, porque o fundo vai ter mais receita nesse momento devido aos reajustes também ali. Ponto importante, pessoal, a gente enxergar que a despesa também teve seu crescimento nos últimos meses. Então, acompanhou a parte da receita. A receita cresceu mais do que a despesa, então isso é bem legal. É bem importante a gente frisar isso, tá bom? Beleza. Então, dito isso, o que a gente consegue enxergar hoje? Um valor de distribuição por cota aqui na casa de seus 90 e poucos centavos. A gente vê 92 centavos nesse último mês, 93 no penúltimo, retrasado, né? E 95 ali no mês de setembro, tá bom? Então, isso é bem importante olhar, ver quando que está esse dividendo. Quando a gente vai olhar aqui, então, um pouco mais para a parte de valor patrimonial, a gente vê que está dentro do PVP, então está dentro do valor justo ali de valor patrimonial, o fundo hoje com 1 bilhão e 23 de patrimônio e valor a mercado no mesmo. O fundo tem ainda 11% de caixa, então tem mais alocações para vir dentro do fundo. Isso vai contemplar. Aqui, provavelmente, pessoal, dentro da plataforma do Status Invest, que é que eu estou utilizando, provavelmente está defasado em relação àquele último ativo que entrou agora recentemente dentro do portfólio, que é o 18º, que estava errado ali da própria gestora. Então, provavelmente esse caixa já não está mais fazendo parte do panorama. Beleza? Olhando então isso, a liquidez média diária aqui, 1 milhão e 200, uma liquidez muito bacana, e participação no IFIX de 0,91. Beleza? Participação bacana também dentro do IFIX. A gente vai ver o dividendo aqui, pessoal, 2023 em azul, 22 em laranja. A gente viu o dividendo, ele teve uma queda agora aqui nos últimos meses, né? Isso acontece, é natural, mas está dentro do padrão aqui, até mesmo do ano passado também, que teve nessa crescente e tudo mais. Não foi uma alteração que foi impactante. É natural que muitas vezes o fundo ele vá distribuir um pouco mais do caixa, às vezes ele dá uma segurada por uma questão de risco. Pode ser pela questão das Americanas também. Bom, pessoal, não dá para afirmar, mas é a própria gestão que vai ser ali dentro. Beleza? Olhando aqui agora a informação que eu tirei do status do mais retorno.
para a gente poder enxergar o histórico do fundo, entender como é que foi essa crescente do fundo. Então, pessoal, a gente vê aqui que o fundo, desde lá de 2017, ele já entregou um total de 100 e... Vou maior, para vocês verem. Entregou um total de 117, quase 118% de rentabilidade. O IBAMA, o título de inflação do governo, entregou 89,5%, CDI entregou 62%, o IFIX entregou 58% e o IPCA entregou 40%. Historicamente, teve uma rentabilidade muito bacana. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também ative o sininho para estar sempre recebendo os vídeos. Sobre o fundo, qual a perspectiva, o que você está buscando também ali dentro das suas alocações. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Valeu!